Coloca o celular aqui, ó. Coloca tudo aqui, tudo aqui. Alô? Oi? Não, tem que pedir pro cara. Nossa, tá bem zoado. Codificar com isso aí vai ser uma merda. Se não pluga não. Tá doido, né? Aí deve ter aqui umas 60 pessoas. Vou botar assim, ó. Tá batendo aqui, ó. Normalmente Mas isso não. Aí ele joga. Só que tem que multiplicar a tela, né? Vai lá, fecha, bota. Para seus primos. Cortou? Tá cortando. Cortou. Tem um momento, dá o zoom, tirar o zoom, não? Tira o controlamento. Ficou uma bosta, mas Não, tá bom. A gente pode começar? Alô, alô. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Eu me chamo Naldo. Esse cara de nome extenso ali, Dagnaldo Penha Torquato da Silva. Gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos vocês. E queria falar um pouco que a proposta da nossa palestra, dessa nossa conversa que a gente vai ter aqui agora, não é aprofundar muito nos temas, não aprofundar muito no que o Leaflet faz ou não aprofundar muito no que o Angular é capaz de fazer também. É mais ter por alto tudo que a framework AngularJS é capaz de fazer e tudo que o Leaflet também é capaz de fazer. Mas mais conceitual, mais por cima. Eu sou graduando em Sistemas da Informação na Faculdade UF de Brasília. Mexo com desenvolvimento há mais ou menos uns 2 anos. Basicamente, eu comecei com CoffeeScript, mas aí eu comecei a trabalhar com Angular e fui começando a ficar puto com o que eu trabalhava com CoffeeScript. Não sei se alguém já passou por isso, de estar trabalhando com uma linguagem, aí começa a trabalhar com outra e vai vendo que tudo que você pode fazer na outra é muito mais fácil do que você trabalhar. Isso acontece muito com quem começa a trabalhar com Python. A pessoa começa a desenvolver, aí vê que é um pouco mais rápido do que você trabalhava da outra forma, mas é a vida que segue. Então, você pergunta. Boa tarde. Meu nome é Éder, eu sou graduado em Ciência da Computação pela Universidade de Brasília. Eu fiz meu projeto final na área de geoprocessamento, né, utilizando uma biblioteca que já foi descontinuada, que era o OpenScales em Flex, né? Flex morreu. Enfim. E eu gosto muito da área. Eu trabalhei só aqui no IBAMA, a gente trabalhava com geoprocessamento lá. Né? Fui para o SERPRO, agora eu vou para a Polícia Federal, mas eu pretendo continuar trabalhando na área ainda, né, que é uma área que eu gosto muito. Boa tarde, gente. Então, meu nome é Jadson, eu sou graduando do Centro Universitário de ESB de Brasília e eu estou atuando mais ou menos há um ano e 2 meses na área de geo, com infraestrutura e banco de dados geográficos, e assim, lá no IBAMA. E eu vou estar mostrando aqui para vocês um pouco de como funciona uma base geográfica com mapas interativos. Vocês vão ver mais para frente na prática. Muito bem, o AngularJS, então. Depois de muito se debater sobre qual framework ou qual linguagem a gente poderia trabalhar com os dados na base geográfica, que é o que a gente tem hoje, que tem que apresentar lá no IBAMA, que são alguns sistemas que a gente desenvolve em cima, a gente optou por utilizar o AngularJS. Porque, diferente de outros frameworks, essa mesmo é a definição do Google, ele adota uma abordagem mais ligada à sintaxe HTML. Ele funciona muito como uma extensão do HTML em si. Assim, ele possui diretivas que fazem diretamente validações para você no HTML. Além das validações, você pode fazer a criação de diretivas que vão
criar funcionalidades para vocês, que vão validar dados para vocês. E isso foi um dos porquês da gente ter escolhido essa framework para desenvolvimento. Então, como essa definição fala, ele é ótimo, o HTML é ótimo para declarar documentos estáticos, mas quando a gente tem uma aplicação que ela tem que se modificar todo o tempo, que a gente tem que validar os dados de um formulário, que a gente tem que atualizar os dados de um formulário, na medida que ele vai sendo atualizado tanto na view quanto no controlador, no nosso JavaScript, para poder enviar requisições ao banco, para poder alterar esses dados em si, mexer diretamente com HTML é ruim. A gente tem que baixar alguma outra biblioteca para poder fazer essas manipulações dos dados. E o Angular ele traz essa facilidade para a gente de você conseguir manipular o elemento da página sem precisar utilizar muito o JavaScript para fazer isso. Ele tem uma variávelzinha do escopo lá, que é o cara que faz o two-way data bind, que é um dos diferenciais assim, que mais se destacam no Angular, que você altera a view, você diretamente altera o seu controlador. Você altera o seu model, que é o conceito de MVC. Não sei. Então, por dado legado, por sistema legado que a gente tinha lá no IBAMA, que a gente trabalhava, era com o CoffeeScript. CoffeeScript é uma biblioteca que ela compila o JavaScript para você. Inicialmente, você tem um código um pouco mais simples. Tudo bem que esse código está um pouco complicado de se ler, porque tem algumas classes que a gente utiliza lá diretamente para os sistemas de dados geográficos. Mas, para dar mais ênfase àquele for, aquela iteração que ele faz ali. Você, no momento, está entrando com uma variável que vai percorrer toda a lista. E, no momento que você compila, ele cria aquele JavaScript embaixo. E pelo costume da gente desenvolver diretamente utilizando o debugger do próprio browser, a gente tinha essa dificuldade de ter um sistema que com o CoffeeScript ele é bem escrito. A gente consegue diminuir muito a quantidade de linhas, a gente consegue ter um sistema de fácil manutenção. Só que quando isso era compilado, era muito difícil da gente conseguir dar manutenção a esse código. E, assim, esse foi um dos porquês da gente ter escolhido também o Angular, além a gente fez uma pesquisa grande em cima de qual framework, de qual linguagem utilizar, e em cima do que a comunidade estava atendendo muito, do que a comunidade estava aceitando. A tecnologia, a ascensão mesmo, estava sendo muito o Angular. A gente optou por ela também, Oi? A gente fez essa opção muito por esse código. Ele tem sido mantido, ele é mantido atualmente pelo Google. E a gente tem essa confiança do código não ser descontinuado da noite para o dia. Não sei se alguém já teve esse problema de estar trabalhando em uma framework, a framework ter sido descontinuada de uma hora para outra. Aí você acaba perdendo algumas funcionalidades que vinham a ser implementadas, essas coisas assim. Deixa eu passar. Mas legal, e como o Angular funciona? A gente tem como uma característica marcante assim, do Angular o two-way data bind, que nada mais é do que você alterar diretamente a sua variável na view do usuário e essa variável ser alterada automaticamente no seu model, para que você possa manipulá-las diretamente depois nos seus... fazer requisições a bugs, etc. Inicialmente, a gente faz aquela declaração de NGApp ali, que é uma diretiva do Angular, que faz... Quando o Angular rodar, ele vai procurar por essas diretivas para poder executar as funções que são pré-definidas nele. Aí embaixo a gente criou ali, em cima do ngModel, a variável yourName. Então, pode dar o run lá. Você altera diretamente o seu model, o seu input ali, e ele faz a alteração na sua variável do escopo, que é aquela yourName, que está definida ali embaixo entre... Como é que é o nome disso? Expressão. Não, entre chaves.
frente. Pode passar. E tem um conceito muito legal de injeção de dependências. Você pode ter você tem um módulo que tem funcionalidade X e funcionalidade Y. Você quer que outro módulo que você vai criar, ele tenha acesso a essas funcionalidades. É só você ir diretamente no seu módulo que você acabou de criar. Primeiramente, a gente criou aquele módulo chamado Math, que ele tem um serviço que ele faz o retorno de uma função que vai exponenciar uma variável a 2. E ele retorna a sua variável. E embaixo, então, eu criei um outro módulo chamado Model, e fiz a injeção da dependência ali dentro com Math. Que ele faz a referência àquele módulo de cima. E embaixo, quando eu criei o controlador, volta um pouquinho. Quando eu crio o controlador, eu defino a função, faço a injeção do escopo, que é essa variável que vai fazer o two-way data bind para mim, que vai trabalhar esses dados para mim, e faço a injeção do Math Service, que é o serviço que eu criei acima em outro módulo. Aí embaixo, então, eu crio a função potenciação, e depois faço o resultado utilizando a função de outro módulo. Pode dar o run. Muito bem. Então, para esse conceito de diretivas, como eu falei, o Angular ele trabalha como ele é uma extensão do HTML. Ele tem muito disso. E ali a gente criou essa diretiva chamada Math. Ela não existe no HTML, a gente criou com o Angular. Como vocês podem ver, a gente utilizou os mesmos módulos descritos anteriormente, e só fez a criação dessa diretiva. Math, que ela retorna um template para você, fiz a restrição de elemento, e quando você der o run nessa função, no caso ele faz a mesma coisa, eu criei um controlador para essa diretiva, que esse controlador vai fazer todo o trabalho que eu tinha feito anteriormente. Vocês podem ver que a gente, em cima, só criou o Math. E esse Math, como o template já estava definido lá na nossa diretiva, ele retornou essa diretiva para a gente, ali em template, da mesma forma que está escrito. Beleza. A gente viu alguns conceitos de Angular, para os que preferirem. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre mapas. A gente optou no IBAMA por utilizar o Leaflet, né, porque ele é uma biblioteca que surgiu em 2011. Ele se propõe a ser uma biblioteca simples para gerar mapas. Ele não se propõe a implementar tudo que é possível na área de mapas, né, de processamento, mas se propõe a implementar as funcionalidades básicas que são mais utilizadas de forma perfeita, de forma muito bem implementada. Um pouco da cronologia dessa história das principais bibliotecas de mapa, né? Em 2005 surgiu a API do Google. No ano seguinte surgiu o OpenLayers, que também é livre, mas ela o contexto dela é um pouco diferente. Ela já é mais robusta que o Leaflet, tem muito mais funcionalidades, padrão, default, só que ao mesmo tempo ela é muito mais complexa, é muito mais difícil de utilizar. Você tem que conhecer conceitos de geoprocessamento, que normalmente quem da área de TI não tem esse conceito, você tem que estudar a parte, a gente não vê isso na faculdade, né? Então algumas coisas acabam sendo um pouco difíceis. Mas ela também é muito robusta, muito boa. E surgiu em 2009, o Google lançou a terceira versão. Em 2011 surgiu o Leaflet. A história do Leaflet é simples, o criador o nome dele é Vladimir Agafonkin, ele é ucraniano, trabalhava para a Mapbox. E eles tinham necessidade lá de implementar uma nova API com várias funcionalidades, só que num tempo muito curto. Então o chefe dele propôs ele implementar usando o OpenLayers, né? E ele foi pesquisar e viu que era muito complexa e chegou no chefe dele e falou que preferia implementar do zero, uma nova biblioteca, um novo framework. E o chefe dele foi contra, por questões de tempo, né? E de confiabilidade também. E ele foi perguntar, o Vladimir foi perguntar na comunidade também se tinha alguma versão já mais enxuta de biblioteca de mapas. O pessoal da comunidade falou que não tinha. Então ele falou para o chefe dele que ia implementar utilizando OpenLayers, mas na verdade ele implementou
do zero, né? Então, em algumas semanas, quando tinha que mostrar o resultado, ele mostrou um mapa simples, com algumas funcionalidades bem básicas, só que funcionava muito bem, muito rápido, né? E o chefe dele curtiu, gostou muito, e perguntou, pô, Vladimir, como é que você conseguiu fazer o OpenLayers funcionar tão rápido? Né? Aí ele teve que confessar que ele não usou o OpenLayers, que implementou uma própria biblioteca do zero. A partir daí, a empresa suportou e eles começaram a implementar a biblioteca, que veio a se tornar open source pouco tempo depois. Né? Por que o Leaflet? Por que a gente escolheu o Leaflet? Justamente pela nossa necessidade de utilizar algo simples, de fácil implementação, fácil manutenção, bom desempenho, né? E que atendia perfeitamente nossas necessidades no nosso trabalho. Né? Ele é incrivelmente rápido, apenas 33 KB de JavaScript, ele não sei precisar, mas seria algo em torno de 100 vezes menor que o OpenLayers. Aqui são algumas das funcionalidades mais utilizadas em mapas, né? Que o OpenLayers, por exemplo, implementa, outras bibliotecas implementam, só que se torna muito complexo de você gerenciar isso tudo, né? Então, o pessoal do Leaflet preferiu reduzir esse escopo de funções, implementar apenas funções mais básicas, mais utilizadas, e o resto que você queira utilizar à parte, você pode implementar através de extensões, né? Então, essas em verde são as que tem na biblioteca, no core da biblioteca do Leaflet, e o resto a gente pode implementar a partir de plugins. Já existem vários plugins para o Leaflet, inclusive catalogados na própria página, no próprio site do Leaflet, que é muito simples, tem a documentação completa lá, e é muito simples de ser utilizada. Né? A gente vai até mostrar alguns exemplos aqui na frente. Bom, pessoal, como a ideia do Leaflet era pensar um pouco fora da caixa, o pessoal do Leaflet pensou assim, vamos pegar o que é principal da parte de mapas e começar a implementar na minha estrutura básica, sem estender uma estrutura, como o Eder falou, de plugins. Então, ele pegou o que era principal na parte de mapas, como serviço de web, que é o WMS, que uma tradução literal seria Web Map Service, que retorna informações de dados de mapas, como imagens, PNG, TIFF, entre outras, através de uma URL. E nessa URL podem conter várias outras informações, como coordenadas, tipo de imagem, estilo, entre outras coisas. Então, ele preferiu seguir no raciocínio de escolher a principal, a mais usada, aquela mais simples. E assim, ele foi implementando e adicionando os marcadores pop-ups, que é quando você quer implementar alguma referência no mapa e contextualizar em um pop-up algum dado. As camadas vetoriais, que por si só são bem mais leves, porque são baseadas em algoritmos matemáticos, então são mais renderizáveis, são bem mais maleáveis do que outros tipos de camadas vetoriais, como o raster. E, a partir disso, você poderia representar pontos, linhas, polígonos, todos os dados geométricos. E o GeoJSON, que é um formato de arquivo com codificação baseada em JSON, que ele tem uma estrutura de bases geográficas com pontos, linhas, polígonos, multipólogos, que são vários tipos de geometrias, que é um único objeto com várias características de tipo, features, propriedades, pontos, coordenadas, que podem ser manipulados diferentemente do WMS. Aqui a gente tem uma comparação do código do Leaflet com o OpenLayers. Vocês podem ver que no Leaflet você não precisa declarar algumas coisas, alguns conceitos de mapas, como o sistema de referência, que é o sistema de projeção, que é esse SRID aqui, que é o sistema de coordenadas do SAT 69, ou 4626, que é o sistema de projeção do Equador. E você apenas pode declarar o mapa com um método tileLayer e adicionar com a base, que nesse caso aqui é o ResearchMap. Aqui a gente tem mais ou menos uma imagem com alguns exemplos de sistemas mundialmente conhecidos de grandes empresas que utilizam o Leaflet, que provavelmente vocês já viram, talvez não conheçam o Leaflet, mas já utilizaram. Né? Tem, por exemplo, aqui o Flickr,
Foursquare, o próprio GitHub, Los Angeles Times, Mapbox, e, entre outros, entre vários outros exemplos. Né? Aqui a gente tem só algumas imagens, né? Do Flickr, vai passando, Foursquare, o Pinterest e Mozilla Location, entre outros. O que eu citei anteriormente, o Leaflet, a ideia dele é ser extensível, utilizando plugins. Né? Aqui, como a gente tem, essa imagem aqui é um exemplo de um plugin, que é o OSM Buildings, que é para implementar prédios, construções em geral, né, em 3D. A gente consegue só ver a imagem aqui. Né? Então, a gente tem vários plugins, a gente vai até tentar mostrar alguma coisa aqui. O que a gente vai mostrar agora alguma coisa de código, só para a gente ver isso funcionando. Né? Para criar um mapa, é bem simples, a gente só declara uma div com um ID map, ou um ID qualquer, na verdade, no nosso mapa. A gente chama essa classe l.map, né, passando o ID que a gente criou. Né? A gente seta um par de coordenadas, latitude e longitude, onde a gente vai centralizar nosso mapa, e esse último atributo seria o nível de zoom, que a gente quer escolher para o nosso mapa. A gente adiciona uma tile layer, no caso seria uma camada de base para o nosso mapa, né, que seria a camada carregada ao fundo. A gente utilizou o OpenStreetMap, que é também uma base livre, software livre, né, que a comunidade está sempre contribuindo e adicionando, atualizando, né, os dados dessa camada. E a gente criou aqui um marker, só para vocês verem funcionando. A gente falou sobre marcadores. A gente vai adicionar um marcador aqui, onde a gente coloca a latitude e longitude dele, e adicionou no mapa, e a gente criou um pop-upzinho só para vocês verem aqui. Ó. A gente referenciou aqui a PUC, né, com um pop-up com informação aqui, ó, FIS, de maior encontro de comunidade de software livre. Um outro exemplo seria aqui camadas vetoriais. A forma de distanciar o mapa é a mesma. A gente criou aqui agora, a gente chama tem vários tipos de formatos, né, vetoriais. Para criar um círculo, por exemplo, a gente basicamente chama essa classe circle, passa o centro, latitude e longitude do centro do círculo, e passa o tamanho do raio, né, algumas configurações de estilo, e pronto. Né. Para um polígono, a gente só passa as coordenadas dos vértices do polígono, sendo que o último fecha com o primeiro, o último vértice fecha com o primeiro, né, para a gente ter um polígono fechado. Né, e aqui a gente tem a renderização. Né, a gente fez um pop-up também. Simples. Beleza. Aí passei. Tá, agora a gente vai mostrar. A gente implementou alguma coisa aqui. A gente não teve muito tempo de implementar, então a gente não conseguiu chegar ao que a gente queria, né? Mas a gente conseguiu implementar alguma coisa. A gente vai mostrar para vocês um código evolutivo aqui, só para a gente ter uma noção do que é possível implementar, né? E quem tiver mais curiosidade depois vai dar uma googada. A gente vai publicar no GitHub, se alguém quiser baixar depois e brincar com o código. Mostra o código. Isso. Aqui a gente criou uma nova aplicação de mapa, né? A gente criou só para utilizar o conceito lá de two-way data bind. A gente criou um campo de input para poder alterar em tempo real a latitude e longitude do ponto, né? Utilizando o NG Model, usando o NG Change também, que é uma outra diretiva do Angular, que é para você, assim que você altera o valor, ele dispara um evento, né? Mostra o controle. A gente criou esse map controller. Abre lá. E aqui no map controller a gente criou a parte do mapa, né? Utilizando o scope, a gente criou esse método para alterar as coordenadas do marcador,
né? Aí que a gente instanciou de forma simples o mapa, né? E lá embaixo a gente criou o marcador. Aí, só isso, né? Volta lá. Aí a gente está com... Bom, inicialmente, falando aqui, como ele disse, a parte do ng-change, que é uma diretiva do Leaflet, do Angular que a gente utiliza, ele vai modificar a variável assim que a gente fizer um input dos valores aqui. Como eu coloquei primeiro 2, o segundo valor aqui é o ponto de longitude. Ele não encontrou nenhum, então não vai instanciar ponto nenhum. Terminei de colocar 21, ele vai procurar por 21 e outro valor que não está instanciado também. Vou mostrar isso. E a partir do momento que eu colocar o segundo valor aqui, já vai trocar o nosso ponto. Essa daqui é o ng-change que a gente utiliza ali. Abre o terminal. Abre o terminal, Davi. Vou dar esse aqui foi adicional diretivo. Foi? Explica aí. Bom, esse aqui, para o conceito de diretiva que eu expliquei anteriormente, que funciona muito como uma extensão do HTML, eu criei aqui no meu index essa diretiva map. Essa diretiva map eu crio aqui, a partir do meu módulo dessa minha aplicação, e retorno o template com a restrição para atributo ou elemento. Eu posso retirar essa parte de atributo que ela vai funcionar do mesmo jeito. No caso, explicando aqui, seria: esse é o atributo da tag, isso seria um elemento dela. Funcional da mesma forma como se eu não colocasse atributo ou elemento. Deixa eu voltar aqui, porque senão vai dar problema no Git. E lá no meu index, eu só chamei o meu map. E ele vai criar todo o mapa para mim, assim como a gente criou anteriormente. Dentro dessa diretiva eu criei o controlador, injetei aqui o escopo, para ele poder ter acesso às variáveis do escopo. Então, criei o meu mapa, como eles já haviam criado anteriormente, e defini um novo marcador para ele. A aplicação funciona do mesmo jeito que está, porque a gente só criou a diretiva do mapa, não mudou nada, só está modularizando a nossa aplicação mesmo. Agora vai... Chama no V4 lá, no Git. Aqui, né, essa atualização aqui, a gente está criando uma nova camada a partir de um arquivo JSON, né? A gente... Quer ver? Abre... A gente usou uma outra ferramenta, que é o Overpass, para poder pesquisar sobre os bares aqui, os pubs aqui de Porto Alegre, né? E ele gerou para a gente esse arquivo, já é o JSON, que ele é baseado no formato JSON padrão, né? Só que tem algumas definições específicas para geoprocessamento, estrutura de geoprocessamento. No caso, a gente tem que passar para ele um conjunto de geometrias, a gente define o tipo, né? Se é um ponto, um polígono, entre outras formas geométricas, e a partir disso ele lê essas informações e a gente consegue gerar uma camada. No caso, a gente gerou essa camada, ela tem alguns pontos. No ponto ele gera um marcador, né? E alguns polígonos também. Se você achar um polígono aí, por exemplo, a gente achou um polígono ali e a gente colocou um pop-upzinho também, exibiu o nome. Quem é daqui
daqui de Porto Alegre pode dizer se existem mesmo ou não esses Tá nessa base aqui. esses bares aí. Esse foi o que a gente utilizou. A gente utilizou o Overpass, que é também feito em cima do leaflet, A gente passa o balde. que a gente pode passar consultas, montar queries para ele pesquisar, montar a partir de um balde inbox, é bem robusto também. Escolher o quê? Você quer perguntar aí? Pergunta, a gente pode escolher. Mas Agência bancária. a gente vai tentar achar alguma coisa aqui. Agência de empregos. Tu tá desempregado. Agência bancária. Executar isso, vai retornar os pontos pra gente. Pronto. Por exemplo, aqui a gente tem onde teria agências bancárias aqui em Porto Alegre. Afinal, a gente exporta. A gente consegue exportar em outros formatos também. Colar por cima. Só cola aí mesmo, só seleciona e cola isso aí. Salva e roda lá. Explica mais Só roda lá. direitinho. Aqui atualizando a gente teria esses novos pontos que a gente tem informações dos bancos que a gente acabou de pesquisar aqui, né? Banco Banrisul, enfim. Próximo tá aí. Próximo. Desfaz o que você fez na coisa errada. Volta no código. Entra lá no JSON. Ctrl Z tudo. Aí salva. Assim. Ok. Ele viu? Uma outra funcionalidade que utilizando o próprio GeoJSON é implementar, pegar um polígono, a gente está pegando aqui a área geométrica do Brasil, né? De uma forma simplificada, né? Quanto mais vértices você adiciona na geometria, mais pesada ela fica, às vezes fica ruim de tratar isso. Então a gente criou aqui uma base com os estados do Brasil e criou um pop-up para dizer qual que é o estado, né? Além do marcador que a gente já tinha anteriormente, né? E a ideia é mostrar o que a gente pode fazer além disso, né? Mostra o código. Tá. A gente salvou isso dentro de um arquivo JSON. Abre o arquivo aí. Aqui a gente tem todas as geometrias, né, da camada do Brasil. E volta lá na diretiva. E aqui a gente deu um get, esse é um método já embutido no próprio Angular, né? A gente obteve esse arquivo e, no caso de sucesso, a gente cria uma camada, né? Já o JSON. Aí, para criar, é só instanciar essa classe. Já o JSON passa os dados para ela, né? E a gente pode fazer os binds de alguns métodos também, né? No caso, esse onItFeature para cada... A gente pode fazer comparativamente, né? Dizer comparativamente, seria cada registro num banco de dados, numa tabela de banco de dados, ele vai fazer vai implementar alguma coisa em cima desse registro. Então, no caso, o que a gente fez foi gerar um pop-up para cada ponto, né? para cada geometria, utilizando como dado a sigla do estado. Né? Aí, só para centralizar esse fit bounds, ele pega o bounding box. Bounding box seria a área onde o mapa vai ser renderizado, né? No caso, um par de coordenadas, latitude e longitude do canto. Depende de qual sistema você está utilizando, né? Mas normalmente sudoeste e noroeste. Seria mais ou menos um quadrado, utilizando... ele pega todo o conteúdo desse quadrado, né? 0.6 Passa pro próximo.
Aqui, por exemplo, a gente conseguiu adicionar alguns efeitos visuais para o mapa, né? A gente só coloriu, inclusive aqui a gente também mudou o ícone do marcador, né? A gente pegou a logo da FIS e colocou lá. De uma forma bem simples também, a gente vai mostrar como é que a gente fez isso. Lá. O efeito de pop-up continua o mesmo. Aqui, para gerar um ícone, a gente só cria esse tipo, instancia essa classe icon, passa o URL, define tamanho, pode definir os atributos também, né, mas a gente fez de uma forma bem simples. E a gente passou ele para o marcador, né, em forma de objeto. Tá lá. E aí, agora mostra a parte de pintou o mapa. Aqui, por exemplo, para adicionar as cores no mapa, a gente implementou sobe lá um pouquinho. Lá no aqui a gente criou ali nos atributos quando a gente criou o JSON, a gente criou esse style aqui, né, e a gente atribui para ele um método, que seria esse método style. No método style, a gente vai definir algumas opções de estilo, né? No caso, a gente vai chamar esse método getColor só para obter a cor da região. Então, a gente pintou, de acordo com o atributo região, né, a gente definiu uma cor para ele, né, e aí ele pinta o estado com a cor que a gente definiu. Passando as outras opções, né, para a borda, né, opacidade, cor, se ela é pontilhada, etc. 07. 7. Aqui a gente adicionou mais algumas coisas, né? A gente, por exemplo, colocou um hover em cima da camada, né? Se a gente clicar na camada, a gente colocou para dar um zoom no estado que a gente clicou. A gente adicionou, além disso, um controlezinho ali do lado, né? Que é um layer control ali em cima, no lado direito, que a gente pode ter controle de nossas camadas, né? Esse é o já padrão implementado no Leaflet, que é simples, bem simples, mas tem outros que a gente pode implementar, pode utilizar. Tem vários plugins já com controles com mais opções, né, de filtros, por exemplo, né? E aqui a gente pode habilitar, desabilitar a camada, né? A gente vai mostrar como é simples implementar isso. Rápido, pode. Aqui a gente criou um monte de... Aqui a gente modularizou. Aqui a gente modularizou o sistema. Aqui a gente já tentou modularizar um pouco mais, né? Aí volta lá na diretiva aí. A gente adicionou mais uma base map, né? Além daquela do OpenLayers, a gente adicionou uma de satélite. Existem inúmeras base layers que a gente pode adicionar, né? Aqui a gente adiciona nas overlayers, que são as layers que a gente carrega por cima, né? Seriam as layers manipuláveis que a gente carrega por cima dessas base layers. A gente adicionou um marker e lá na frente a gente adiciona a nossa outra camada que a gente obtém depois, né? Através acessando a variável de escopo. Aqui a gente alterou esse método onItFeature para cada atributo de cada elemento, né, de cada polígono, por exemplo, a gente adicionar mais outras opções de efeito. A gente adicionou a gente fez um bind de evento, né, por causa pro mouse over, mouse out ou clique, né? O mouse over é para desenhar o contorno com aquela borda cinza, né, que a gente colocou. O mouse over quando tira o mouse, ele reseta, né, as configurações, né, e o clique a gente adicionou a função de dar o zoom, né. Acho que essa é a versão. Bom, aqui a gente utilizou o conceito do Angular de modularizar toda a nossa aplicação, que foi criar controladores distintos
que no caso aqui só tem o nosso mapa, como a nossa aplicação é somente o mapa, e a diretiva do nosso mapa. Bom, o controlador ele tem um método GET, que vai trazer esse dado para esse HTTP, que ele vai diretamente no arquivo, aqui podendo ser uma URL qualquer, pode ser o URL do HTTP de algum site de internet que você queira, trazendo o arquivo JSON para a gente. E depois disso, a gente criou, claro, a diretiva para poder retornar o nosso ID do map, nosso map aqui, onde a gente referenciou no index somente como map. E depois criamos serviços, que são essas funções aqui, que a gente criou um novo módulo para definir temas. Criei esse tema, esse módulo, e para esse módulo eu criei serviços distintos, que é aquele conceito de injeção de dependências do Angular, onde para minha... Onde é que está? Está aqui no controle. Tá aqui. Eu vim aqui no meu módulo da minha aplicação, adicionei aquele módulo de funções que eu criei, e a partir daí, então, eu consigo ter acesso a todas as funções, todos os serviços que eu criei anteriormente, que no caso é esse style e esse highlight feature. Que estão definidas aqui. Serviço style, o getColor, que o getColor está sendo injetado dentro desse serviço style também. No mais, é isso. Mas daí vocês devem estar se perguntando, pô, mas toda vez que eu quiser estilizar ou usar algum dado geográfico, eu tenho que usar sempre JSON ou WMS ou algum tipo de camada? Não, a gente optou para usar o JSON aqui pelo fato dele ser mais leve e mais modularizável. Mas você poderia usar um banco usando extensões de GIS, como o Postgre usa PostGIS. Você poderia tratar esses dados de outras formas e conseguir adicionar novas camadas no próprio mapa. Assim, tu poderia traçar uma rota, tu poderia calcular a menor distância entre dois pontos, como o GPS faz, ou você poderia utilizar uma rota de avião marcando o destino e o início, na verdade, marcando a origem e o destino do teu avião. Foi um dos projetos que eu já trabalhei, dentre outras coisas que eu poderia fazer no próprio banco. E aqui é uma das aplicações que a gente usa no IBAMA. Essa aplicação aqui é uma das... Na verdade, é a primeira que está totalmente escrita em Angular. E não a primeira. Ela, na verdade, é a primeira que pode ser publicada, por enquanto. Assim, que eu podia trazer para mostrar para vocês. Que outras que a gente desenvolveu, elas são confidenciais ao órgão, que disponibilizam dados somente para quem vai entrar em fiscalização ou outra coisa. Essa daqui, inicialmente, a gente utilizou o Angular com o Angular Material Design, que é uma diretiva que foi criada em cima do Material Design do Google. E aqui a gente adicionou aquele top bar também do Bootstrap. Esse side nav também, esse navegador lateral aqui que foi adicionado, ele é do Material também. Em cima desses filtros que a gente adiciona, vocês podem ver que, à medida que eu fiz a seleção, como esse último campo de... Deixa eu só trocar ali. Por enquanto ele está... Esse enviar está enable. Troquei o estado, ele vai fazer uma requisição no nosso banco e zerou a variável de municípios. Nesse momento, o meu enviar já está disable. Isso eu fiz tudo diretamente no HTML. Isso foi feito utilizando uma diretiva required lá, ng-required do Angular, para poder dar o disable ou enable à medida que os campos obrigatórios aqui forem adicionados. Aí, então, para essa aplicação, a gente utilizou também um plugin do Merkle Cluster aqui do Leaflet. Essa requisição ela é um pouquinho demorada porque ela trouxe o cadastro de todos os estados de todas as empresas de São Paulo, que dá mais ou menos umas 5.000.
5.500, eu acho. E dependendo da quantidade de pontos a ser renderizada para o usuário no mapa, isso vai muito de como você está desenvolvendo sua aplicação. Isso vai um pouco do bom senso do desenvolvedor, por exemplo. O Angular ele traz isso como uma desvantagem. Tudo vai para o usuário final, tudo vai para quem está acessando a página, tudo vai para o JavaScript. Nada vai ser renderizado nessa aplicação aqui por um geoserver que a gente utiliza ou outra coisa. É tudo em cima de requisição e aponta os dados. Pela quantidade de ponto que o Mark-Class está adicionando aí, a gente fez a opção de utilizar esse circunmarker, que é um pouco mais leve do que o marcador, porque o marcador seria um monte de PNGs, o que ia pesar em muito a nossa aplicação, e em vias de travar mesmo. Aí a gente utilizou esse circunmarker aí que ele faz ele é um SVGzinho. Esse é um plugin que a gente utiliza lá, do Mark-Class. Aí, após isso, tem a parte da aba de estatísticas, né? Essas estatísticas que vão ser apresentadas aqui, elas utilizam a biblioteca do Chart.js, é o Angular Chart.js, na verdade, que é uma biblioteca que foi desenvolvida para o Angular, que a gente só precisa instanciar as tags para poder apresentar o dado, mas tem que colocar o dado lá. Bom, no mais é isso, muito obrigado, desculpa pelo nervosismo da gente. A gente teve pouco tempo para apresentar, para montar isso, porque foi um pouco em cima da hora, mas a gente trouxe aqui o máximo que a gente conseguiu desenvolver em tão pouco tempo. Foi uma semana que a gente teve no... Muito obrigado por todos. Tem alguma pergunta? A gente esqueceu de adicionar aqui nos slides, né? Mas seria... escreve. Abre o editor de texto aí, abre. Abre no Ctrl N. Tá no seu Git, cara. Tá no meu Git. Abre. GitHub barra Carlos. A gente pode disponibilizar essa seria a URL do Git, né? Eu vou corrigir depois que eu adicionei. Eu subi só para as tags, eu não subi para as branches. Eu vou corrigir isso aí. Eu espero até amanhã, no máximo. Mas vocês já podem baixar e dar um checkout nas tags lá para visualizar isso aí. A gente pode também mandar pelo aplicativo. Eu não testei ainda o aplicativo da FISD, mas a gente pode colocar também, se quem quiser. Vai junto da aplicação, né? Vai junto da aplicação. A gente pode colocar lá, junto. A gente pode colocar... Como é que é colocar junto da aplicação? Colocar junto com a aplicação, com os slides. Os slides, eu não sei se estão lá também, se alguém quiser. A gente pode colocar tudo junto lá no aplicativo. E é isso. Mais alguma pergunta? Essa aplicação de vocês está usando qual fonte de dados? É um banco de dados. Explica aí. Essa aplicação está usando o JSON como base. A gente está usando a fonte de dados do OVPS, mas no que você fala, a do IBAMA, a gente usa a base de dados do CTF, que é uma base de dados interna do IBAMA, disponibilizada pelo INPE, mas que exige algumas informações, pelo fato de a gente só está consultando alguns dados. É IBAMA, é tudo IBAMA. Alguns dados de empresas, das empresas. Essa API que a gente utilizou, aqueles pontos que a gente apresentou do CTF, eles são... É uma tabela inteira de 350 mil pontos, que a gente teve que dividir toda essa tabela, fazer algumas relações many-to-many. Então, o foreign key que está lá do... É isso, Jadson? Eu não lembro.
Quem desenvolveu a API foi um colaborador nosso lá. Mas é uma base de dados interna do IBAMA mesmo, que é uma tabela que a gente faz acesso e a gente só faz as... JSON. Pega do banco de dados, a API retorna o dado em JSON pra gente. Uma pergunta aqui. Como é que vocês fizeram para conseguir esses dados também do mapeamento dos estados? Eu vi que vocês tinham um JSON já com esses mapeamentos, mas onde vocês conseguiram essa informação? Essa informação foi do IBGE. A gente trouxe essa... Pegou no site do IBGE, eu só não me recordo aonde agora, que traz os estados, né, que você está falando. A gente pegou do IBGE e fez uma simplificação dessas leis, porque ele tinha muito vértice aqui. Não sei se você consegue, se dá para ver aqui. Algumas geometrias estão simplificadas. Porque senão ia pesar demais. Mas está no IBGE e, se você quiser, eu posso te passar o JSON, arquivo JSON simplificado. Também. Tranquilo. Vocês disponibilizam já no GitHub de vocês, se for possível, aí fica para todo mundo, no caso Não, da beleza. Beleza. Obrigado, pessoal. Tempo esgotado, então valeu pelo presente.